no final de semana castigou Curitiba e região. Foi gente perdendo bens que não dá para contar. Nosso repórter Leonardo Gomes está em São José dos Pinhais, uma das regiões mais atingidas foi o Jardim Independência. O rio sobe ali, isso é de anos, hein, Léo? Boa noite. Uma ótima noite para você, Paulo. Boa noite a todos. Isso aqui é realmente o retrato da chuva, não só aqui em São José, mas em toda a Curitiba e região metropolitana. Esse aqui é o Rio Iguaçu, o maior do estado, e está nessa altura. A gente percebe, conversando com os moradores, que por pouco ele ainda pela manhã não invadia as casas. Mas claro, como a gente teve uma segunda-feira sem chuva, ou pelo menos chuva expressiva, a condição é melhor por aqui. Mas a gente percebe que o rio está muito alto. E sabe uma curiosidade, Paulo? Porque muita gente se pergunta, vendo as imagens, por exemplo, de União da Vitória, São Mateus do Sul, por que o rio Iguaçu, que cruza o município lá no interior, perto da divisa com Santa Catarina, sobe mesmo quando não há chuva, justamente por conta dessa água que está aqui. Segundo especialistas, eu pude conversar até com um especialista em hidrologia, que me explicou que leva até 72 horas, 3 dias, para essa água, muita água que caiu da chuvarada do final de semana, chegar e desaguar lá em União da Vitória. Ou seja, moradores que já sofrem no interior do estado e que têm o Rio Iguaçu pertinho de casa, devem ser impactados com toda essa chuva do final de semana. Muita chuva mesmo, Paulo. Apenas no domingo, segundo o CIMEPAR, Curitiba registrou quase 70 milímetros de chuva. E durante todo o mês de outubro, mais de 545 milímetros. Desde o início, lá da década de 60, desde 1966, quando o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, começou a computar e analisar a meteorologia no país, nunca viu tanta chuva na cidade de Curitiba. Ou seja, em toda a história que é possível medir a quantidade de chuva que caiu em uma cidade, Curitiba teve já o seu mês mais chuvoso, que foi o mês de outubro. Lamentavelmente, mais chuva está prevista para os próximos dias e o mês de novembro não deve ser diferente. Ainda hoje, aqui no Cidade Alerta, a gente vai para outros pontos aqui de São José e também da região metropolitana e mostrar mais imagens como essa que a gente vê na tela, de moradores do Parque da Fonte, Independência, que têm e tiveram as casas invadidas pela água no último final de semana, ontem principalmente, e tiveram que lidar mais uma vez com inundações. Paulo. E é o seguinte, se você estiver acompanhando, por exemplo, Foz do Iguaçu, as Cataratas do Iguaçu, registraram a segunda maior vazão da história. Segunda maior quantidade de água da história cai lá em Foz do Iguaçu. Imagina esse temporal aí, as previsões não são de que vai se parar com a chuva, né? Pelo menos eu estava dando uma olhadinha ali, feriado com chuva, com tempo ruim, quanto mais água, mais gente alagada, mais casas estragadas. A chuvarada também mudou.